A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Hoje eu quero trazer mais uma palavra para a tua vida. E aqui neste canal eu quero que você esteja acompanhando as mensagens que estiverem sendo postadas, porque essas mensagens são para edificar a tua vida, para direcionar a tua vida, para que você venha ter uma rota próspera com Deus. Eu quero ler aqui em Hebreus capítulo 11, e o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em algumas traduções vai dizer a certeza das coisas que não se veem. Nós, seres humanos, nós temos uma fé natural, nós temos uma fé comum que todos têm. Essa fé ela é existente na vida de todo ser humano. Aqueles que acreditam de uma maneira diferente da outra. Mas aqui, nesta vida que nós temos que ter fé. Essa fé comum, fé natural, ao qual nós chamamos. E essa fé nos dá a certeza e a confiança de seguirmos uma vida contínua, uma vida rotineira, uma vida comum nesta terra, ao qual acreditamos que no amanhã nós acordaremos para trabalhar, ao qual acreditamos que aquele alimento que estamos ali ingerindo nos fará um bem ou nos trará uma saciedade, ou até mesmo confiamos quando nós sentamos até mesmo em uma cadeira. Mas existe a fé sobrenatural. Esta fé sobrenatural ela é algo que ela vem através de uma busca em Deus. Essa fé sobrenatural, a fé em Deus, ela é algo que muda a nossa vida. E muitas das vezes, quando nós conversamos com alguém, quando nós falamos da palavra de Deus para alguém, essa pessoa vai dizer, não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas a vida dela não está de acordo com a vontade, com os parâmetros que o Senhor Jesus ensinou. A primeira coisa que nós devemos entender, que você deve entender, é que você tem uma fé natural, mas você precisa exercer e ter uma fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural, ela é gerada por Deus na nossa vida. Nós recebemos essa fé, a fé em Deus, a fé sobrenatural, quando nós entregamos e confiamos de todo o coração a nossa vida ao Senhor. Essa fé natural, ela gera em nós algo tão maravilhoso, tão grandioso, que ela começa a crescer dia após dia, anos após anos, tempos após tempos, ao qual nós precisamos cuidar e ter o cuidado para que a nossa fé continue crescendo dia após dia. E aqui eu quero fazer uma pergunta. A sua fé, como ela está? A sua fé é uma fé comum ou uma fé natural? A sua vida com Deus, ela tem gerado em você uma mudança, uma transformação, ela tem gerado em você uma busca permanente e contínua ao Senhor Jesus Cristo? A fé sobrenatural, a fé em Deus, ela é algo tão maravilhoso que aqui eu quero te trazer um entendimento ao qual o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Nós, seres humanos, nós temos 5 sentidos. Nós podemos ouvir, podemos enxergar, podemos falar, podemos respirar, nós podemos tocar e muitas outras coisas que nós podemos fazer. Se eu perco a minha audição, eu tenho a minha visão. Se eu perco a minha visão, eu tenho a minha audição. Se eu perco alguns sentidos a mais, ainda eu vou suprir elas com algumas coisas que o meu corpo gera. Mas a nossa vida espiritual, o nosso eu, o nosso homem, o nosso ser espiritual, nós só temos um sentido, que é a fé. Através da fé, nós ouvimos. Através da fé, nós enxergamos. Através da fé, nós respiramos uma vida, um fôlego espiritual.
Através da fé, nós falamos com Deus. Através da fé, nós tocamos e recebemos as coisas de Deus. E essa fé é tão fundamental que muitos não têm entendido quão grande importância é ter fé, é ter esse sentido. A fé também ela é algo tão importante, é como se fosse um recipiente onde nós colocamos algo ou as coisas que Deus manifesta em nós, as coisas que o Espírito Santo manifesta em nós. E através da fé que nós recebemos tudo isso. A fé é tão maravilhosa e tão importante que sem fé é impossível de nós nos achegarmos a Deus através de Cristo Jesus. Sem fé é impossível nós recebermos a salvação, porque a fé ela também é como as mãos que recebem o presente da salvação. A fé é algo importante, que Jesus ele vai dizer que nós precisamos ter uma fé como o grão de mostarda. Por quê? Porque a fé ela precisa crescer. Ela não é do tamanho, mas como um grão de mostarda. Por quê? Porque ela vai crescendo dia após dia. E essa fé, ela é tão maravilhosa que ela é uma porta, ela é um direcionar, ela é algo que nos faz acreditar que Deus tem o melhor para a nossa vida, que Deus tem o melhor para nós. A fé é algo tão importante que sem ela nós não recebemos a salvação. Sem ela nós não conseguimos falar com Deus. Sem ela as nossas respostas não chegam até nós, a resposta que Deus tem para nós. Sem ela nós não podemos viver no reino espiritual. A fé é essencial e aqui eu quero te convidar a exercitar, a fazer a tua fé crescer, a fazer a tua fé se fortalecer. E esta fé, ela é algo tão importante que nos momentos de dificuldade, nos momentos de bonança, ou quando nós recebemos, ou quando nós não recebemos, ela nos faz permanecer firmes e constantes na presença do Senhor. A fé, ela não é somente um pensamento positivo. A fé não é somente acreditar que Deus vai fazer algo. A fé também que nós temos em Deus, ela é algo tão maravilhoso que ela gera em nós algo que o Espírito Santo manifesta e que nos faz entender a vontade de Deus, mesmo quando Deus não nos responde. A fé nos faz permanecer em Deus, mesmo que não recebamos aquilo que pedimos a Deus. Por quê? Porque a fé é aquilo que nós temos para acreditar em Deus. A fé é uma convicção de que Deus tem o melhor. E a fé me faz ouvir a voz de Deus dizendo, não é o tempo. A fé me faz ouvir a voz de Deus dizendo, a sua resposta não virá por agora, mas eu fico tranquilo porque eu tenho convicção, eu tenho fé em Deus. A fé, ela faz com que nós permanecemos em Deus nos tempos bons ou nos tempos ruins. Ter fé não significa que eu vou orar e Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Eu vou orar, se Deus não fizer, eu não quero saber mais de Deus. Que Deus é esse? Mas a fé nos faz crer na palavra, e quando nós cremos na palavra, esta palavra entra dentro de nós pela fé, pela palavra que nós cremos, pela confiança que nós temos em Deus, e nós permanecemos em Deus em tempos bons e em tempos ruins. Paulo ele vai dizer, eu sei passar necessidade, sei passar bonança, sei estar alegre e sei estar triste. Por quê? Porque a fé em Deus não é porque algo vai acontecer ou deixou de acontecer, mas é porque a fé nos faz enxergar o sacrifício de Jesus na minha vida, o qual ele realizou na cruz do Calvário. Ei, a tua fé, ela vai estar ligada em Deus quando ela estiver te permanecendo